Boa noite, nação bugrina. Tudo bom? Bom, bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje é o pré-jogo de Náutico e Guarani. Mais um jogo super importante, na linha dessa recuperação e agora com uma perspectiva muito diferente. Vamos começar primeiro, pelos agradecimentos. Queria agradecer a todo mundo pelas conexões, pelos views, pelos likes, pelos comentários bem interessantes. Cada vez mais a quantidade de comentários vem ajudando a gente bastante, a gente que está começando, que tem de novo, comentando que nós temos uma produção absolutamente amadora, acho que já dá para perceber, e hoje ainda me puxaram a orelha, então preciso lembrar que vocês podem acessar também o canal no Instagram, do Arquibancada Guarani, no Instagram. Lá vai ter sempre os links e as chamadas para o pré-jogo, o pós-jogo e alguma coisa, alguma novidade a mais que a gente tem, Então, muito obrigado para todo mundo e vou falar um pouquinho do jogo de amanhã. Jogo super importante, mais um deles. Cada jogo para nós agora, eu não diria para vocês que é uma final, mas é de suma importância, porque nós não temos tempo a perder, não temos ponto a perder. Mas de maneira específica, e parece chover no molhado, mas os 3 próximos jogos podem dizer definitivamente para onde nós vamos. Então, eu tenho falado nos últimos que esquece a questão do rebaixamento, nós não vamos brigar mais por rebaixamento, e definitivamente nós temos chance de subir. A questão é definir se nós vamos efetivamente subir ou se nós vamos parar aí no meio da tabela, buscando uma classificação boa para poder garantir a Copa do Brasil, ou se temos de fato uma chance grande para o G4. Eu acho que sim, nós temos chances reais de chegar ao G4. Nós vamos chegar? Não dá para dizer, não dá para confirmar isso. Mas os 9 times que estão na nossa frente, eu afirmo, não tem nenhum time dos que estão na nossa frente que tem um time num melhor momento que a gente, que tem um elenco muito melhor do que o nosso, ou que tenha jogado ao longo do campeonato um futebol além do que a gente apresentou. Então acho que nós apresentamos momentos muito ruins. Nos últimos 10 jogos a gente tem feito um campeonato muito, muito bom. E acho que com potencial, com quantidade de futebol, espetáculo, melhor do que muita gente que está lá na frente. Haja visto o exemplo claro que nós tivemos com o próprio Chapecoense. O Chapecoense, que é o primeiro colocado, que provavelmente já subiu, na minha opinião, já tá na Série A, não teve um grande futebol no primeiro turno com a gente e não teve um grande futebol no segundo turno com a gente também. No último sábado a gente teve uma amostra claríssima de que nós jogamos mais do que igual para igual, nós jogamos melhor que o Chapecoense. O Chapecoense não tem nada demais. E esse time praticamente garantiu a subida. Os outros times, o América é um time bem arrumado, mas eu não consigo ver nenhum time que seja melhor que o Guarani. Eu acho que um time que definitivamente está num bom momento, mas ainda assim vai dividir por algumas rodadas ainda a atenção com a Copa do Brasil, é o América Mineiro. O resto, absolutamente, ou é igual ou pior que o Guarani. Não vou nem dizer da nosso rival aí da mesma cidade. Não vou nem comentar sobre isso. Quer dizer, e tem muita gente como a Pinguela que fez um investimento muito grande e que não estão dando conta do recado. Exemplo, Pinguela, exemplo, o Avaí, de maiores investimentos, dentre esses 9 primeiros, ou dentre os que estão na nossa frente, são esses. E estão decepcionando. Então, sim, nós temos total chance, probabilidade de subir. Agora, vai depender da gente. E esses 3 jogos, que é Náutico fora, Oeste fora e Operário em casa, são pontos absolutamente ganháveis. São jogos ganháveis, ou seja, não é impensável sonhar, desejar, jogar para os 9 pontos. Acho que é bem factível. E 34 mais 9, nós vamos a 43.
E aí 43 faltando 11 jogos. 11 jogos, precisando fazer na nossa conta, na minha conta, 19 pontos. 19 pontos em 11 jogos. Um aproveitamento absolutamente dentro do normal. Né? Acho que é possível sim pensar um pouco mais do que 50%. Né? Dá para pensar nisso daí. Dá para almejar isso aí. Mas precisamos jogar, claramente, precisamos jogar bem. Se jogarmos bem os 3 jogos, a probabilidade de ganharmos os 3 jogos é muito boa. É muito boa. O Náutico, apesar de ser um time de tradição, está numa situação muito ruim. Eu diria para vocês que os 4 últimos praticamente já caíram. Inclui o Náutico. O Náutico tem uma situação muito delicada, 7 pontos, então joga amanhã o jogo da vida deles, do ponto de vista de desespero. E nós vamos para lá numa situação onde nós vamos jogar completo, com aquilo que temos de força máxima. Mas é um time exemplar. Não, tem uma, como já falamos antes, temos as nossas falhas, mas o time vai completo. Acho que tem 3 ou 4 pendurados, mas todo mundo que estava machucado voltou e nós vamos com um time com o melhor que nós temos. Então, de novo, para recuperar um pouco as nossas contas, a gente precisaria, para subir, 28 pontos em 14 jogos, aproveitamento de 66%. E nós estamos fazendo a campanha na era Felipe Conceição, 10 jogos, 23 pontos, 7 vitórias, 18 gols pro, 10 contra, 76,7%. 10 pontos a mais. Então nós podemos até fazer pior do que a gente vem fazendo, que dá para brigar por esse acesso. Sem dúvida nenhuma. Se fizermos esses 9 pontos, mais ainda. É muito cedo. Como o Felipe Conceição gosta de dizer, vamos passo a passo. Vamos degrau a degrau. O primeiro jogo é amanhã, mas eu acho que a tática é: precisamos jogar bem, precisamos ter um time bem armado, temos agora esse time bem armado e tranquilo, e precisamos jogar bola, jogar bem. Se a gente fizer isso, a vitória, os pontos, os 9 pontos vai ser consequência. Então eu acho que claramente dá para a gente pensar nisso. Falando um pouquinho do jogo. Bom, primeiro eu queria até me desculpar com o Felipe Conceição, porque eu acabei não dando a nota no último dia para ele, mas na minha opinião, e algumas pessoas até comentaram, um bom comentário inclusive, poxa, o time ganhou do Chapecoense e as notas não foram tão altas assim. E acho que essa é a mensagem. Nós não tivemos nenhum destaque individual, um grande destaque individual no time. O grande destaque do último jogo foi o coletivo, a organização coletiva, e o responsável muito grande por isso é o Felipe Conceição. O Felipe Conceição, além de armar bem o time, de deixar o time tranquilo, de ter um time de segurança, é um time bem treinado, é um time claramente bem treinado. Mais do que claramente bem treinado, é um cara que troca na hora certa. Então quando a maioria, né, eu acho que vocês falam assim, puxa vida, tá na hora de a gente ter que fazer uma troca, normalmente é a hora que ele troca. Então ele reage, às vezes demorando um pouquinho demais, mas ele reage no sentido que a gente, como torcedor, também age. Então ele tem uma boa leitura do jogo. Então tudo isso, eu acho que o grande personagem do último jogo foi Felipe Conceição. Espero que a gente continue jogando assim, consistentemente, um pouquinho mais de tempo, né? Se a gente jogar consistentemente com o Náutico, temos boa chance de vitória. Com relação à escalação, não tem muito o que inventar dessa vez. Acertei a escalação. Não é um grande mérito quem acertar a escalação. Na minha opinião, a escalação que eu gostaria que começasse, provavelmente é que vai começar. Que é o quê? Gabriel no gol, Cristóvão na lateral direito, Valber e Didi voltando a jogar junto, que é teoricamente a nossa zaga titular, Bidu na lateral esquerda, Bruno Silva de volta ao primeiro volante, a posição de primeiro volante, Murilo Rangel e Crispim, e na frente o ataque que tem dado certo, Pablo, Júnior Todinho e Bruno Sávio. Eu prefiro Bruno Sávio mais na beira do que enfiado, mas ele tem jogado como um referência ou pivô e não acho a melhor solução. Prefiro o Bruno Sávio na beira e eventualmente o Júnior Todinho enfiado. E aí temos outras opções. No banco de reservas, nós temos um banco de reserva com todo mundo disponível. Então eu não sei exatamente como, quem viajou ou
quem é a escolha do Felipe Conceição para compor o banco, mas nós temos praticamente todo mundo à disposição, acho que menos o Lucas Abreu, que ainda não voltou. Eu acho que esse time seria o que eu escalei, seria o time ideal para amanhã. Não vai fugir muito disso. Acho que temos que essa é a força máxima. Esse é um time bem organizado. Se tivermos calma amanhã, tocando bola, jogando com paciência, e esse time aqui, acho que a vitória é um time, um resultado muito plausível de se considerar. Acho que nós temos todas as oportunidades, ou vamos ter oportunidades, para poder marcar ou galgar esse primeiro degrau. Depois disso, Oeste aqui em Barueri e o terceiro jogo, Operário no Brinco de Ouro. Mais 2 jogos factíveis, vencíveis. Mas vamos pensar primeiro no Náutico. Se a gente continuar ganhando no Náutico, nós vamos estar ainda mais na briga. Gente, nós entramos nessa briga. Nem o Felipe Conceição aguentou, resistiu a comentar isso no vestiário pós-jogo. É isso mesmo, nós estamos na briga, não adianta a gente fugir disso. E temos que pensar assim, temos que pensar entrar no jogo com essa responsabilidade e com a tranquilidade de saber que se a gente jogar razoável, nós temos mais time para ganhar os 3 jogos. E se ganharmos os 3 jogos, aí segura. Aí eu acho que nós somos muito candidato. Muito candidato. A gente vai estar muito próximo do G4, se já não estiver dentro dele. E vamos estar brigando para uma vaga para o acesso, que seria um sonho. Seria sensacional, né? Eu quero muito continuar nessa corrente de sorte que a gente tem tido. Do outro lado, nós temos um Náutico ferido, perigoso, com alguns bons talentos como o Giancarlo, o próprio Jorge Henrique, que é um cara que tem experiência e tudo, mas é um time que está desesperado, é um time preocupado que vai precisar atacar, ele não tem outra opção, vai ter que agredir o Guarani. E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ter mais um bom resultado. Tá legal? Gente, muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente tem um pós-jogo. Vamos torcer para que a gente tenha mais um feliz pós-jogo. E um grande abraço para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.